Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, que a paz esteja com todos. E nós vamos dando prosseguimento naquela mensagem, naquela série de mensagens, aprendendo com os erros de Pedro, E hoje nós vamos aprender com um erro que Pedro ele cometeu, que muitas pessoas têm cometido esse erro. Qual erro? Tirar os olhos de Jesus. Quantas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, quantas pessoas que um dia estiveram na igreja, quantas pessoas que um dia estiveram firme no Evangelho, mas deixaram de olhar para Jesus, e hoje não estão firmes mais. E às vezes tem pessoas que até estão na igreja ainda, mas ela não tem mais aquele entusiasmo que ela tinha antes de buscar a Deus. Ela não tem mais aquela força que ela tinha quando ela começou. Por quê? Porque ela tem cometido o erro que Pedro ele cometeu. Eu estava pensando esses dias que existem pessoas que ela não pode sofrer uma decepção, alguma coisa, que a primeira pessoa que ela pensa em abandonar é Deus, Como se Deus fosse o culpado da decepção dela, como se quem tivesse a decepcionado fosse Jesus. Mas sabemos que Ele jamais nos decepcionará, Mas infelizmente, um erro que muitas pessoas têm cometido é tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as circunstâncias, começar a olhar para as lutas, para os problemas, Ou olhar também para as coisas erradas, muitas das vezes que vê dentro da igreja. Meu amigo e minha amiga, aprenda uma coisa, que aonde estiver ser humano, vai haver coisa errada. Em todos os lugares existem os bons e os maus. E infelizmente até no nosso meio, no meio do cristianismo, não deveria, mas infelizmente existe. Então por isso que é importante os seus olhos estar sempre firmados em Jesus. Porque senão vai acontecer com você o que começou a acontecer com Pedro, Só que o Pedro, ele pediu socorro, Tá lá, Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim, Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, socorre-me, E a Bíblia diz que Jesus, claro, que o socorreu. Mas eu quero ficar nesse versículo 30. Eu estou com uma Bíblia que tem uma linguagem mais atualizada, As linguagens mais antigas falam, sentindo a força do vento. Mas eu gostei dessa versão minha, que diz que ele reparou a força do vento. Então, existe uma diferença entre a pessoa olhar e a pessoa reparar, Existe uma diferença entre a pessoa ela ficar reparando no que está acontecendo, ou seja, a pessoa ela deixa de olhar para Jesus e começa a reparar nas coisas que estão acontecendo, começa a reparar nas lutas, começa a reparar nos problemas, começa a reparar nas coisas erradas dentro das igrejas, Aí o que acontece? A pessoa vai começando a afundar na sua fé.
A pessoa vai começando a se afogar na fé, né? Ela já começa a perder a força de orar, ela já começa a perder a força de jejuar, ela já não enxerga a igreja, o cristianismo, como ela enxergava no começo, né? Ela já começa a ter uma visão maliciosa das coisas. A pessoa acha que todo mundo está errado, que todo mundo está fazendo aquilo que não presta, né? Ou seja, porque a pessoa ela tirou os olhos de Jesus. Então, que você jamais faça isso. Se você quiser ter uma vida saudável com Deus, nunca tire os olhos dele. Sempre permaneça com os olhos nele, melhor dizendo. Lutas, enquanto a gente estiver nesse mundo, todos os dias nós vamos comprar briga com o diabo e com o inferno. Aprenda isso. Coisa errada, enquanto existir ser humano, enquanto a gente estiver nesse mundo, nessa terra, nós vamos ver. Então por isso que você sempre deve estar com os olhos firmados em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Então que você